O lobisomem de Cuiabá, a lua banhada em sangue. Era uma noite abafada de lua cheia em Cuiabá, quando o ar parecia vibrar com algo invisível e maligno. As sombras das árvores se contorciam como braços esqueléticos tentando agarrar o que passava, e o silêncio da cidade era quebrado apenas pelo coachar distante de sapos e uivos de cães perturbados. Na escuridão, uma antiga maldição acordava, sedenta por carne e sangue. Num bairro esquecido pelos mapas, onde casas mofadas e jardins selvagens pareciam engolidos pelo tempo, vivia João, um caçador solitário. Mas João não era apenas um homem. Ele era o último de uma linhagem maldita, um lobisomem ancestral, amaldiçoado a vagar entre o mundo dos vivos e o reino das feras. Naquela noite, ele sentiu a maldição queimar sob sua pele. Seus ossos estalaram num som grotesco. A pele se rasgou como um papel molhado, e pelos negros começaram a brotar como espinhos. Seu rosto deformou-se num grito agonizante, que rapidamente virou um uivo ensurdecedor que ecoou por toda a cidade. As janelas se fecharam, portas foram trancadas, mas já era tarde. João não caçava animais naquela noite. Ele queria carne humana. Em fúria, o lobisomem dilacerou a primeira alma que cruzou seu caminho, um jovem casal que caminhava pelo Parque das Águas. Seus gritos foram abafados pela floresta urbana. Seus corpos, rasgados em pedaços, ficaram largados em meio ao mato, como oferendas sangrentas à lua. O sangue tingia o chão, escorrendo como rios escuros. João não tinha controle. Ele já não era mais João. Era apenas fome e ódio. Ele seguiu para o centro histórico, onde uma festa clandestina acontecia num casarão colonial. Ninguém ouviu quando a porta foi arrancada com o estalo seco. Ninguém teve tempo de reagir quando as garras rasgaram carne, quando os dentes quebraram ossos. O chão ficou coberto por membros arrancados, vísceras penduradas nas paredes como decorações macabras. O cheiro de sangue era inebriante. Na beira do rio Cuiabá, banhado por luar e carmesim, ele encontrou outros como ele. Lobisomens antigos, deformados pelo tempo e pelo ódio, saíam das sombras como espectros famintos. Aquela não era uma reunião, era um banquete de horrores. Eles uivaram juntos, num coral demoníaco que fez as luzes da cidade piscarem. Os gritos das vítimas se perderam entre os latidos dos cães e os trovões secos no céu sem nuvens. Quando o sol ameaçou surgir, os monstros recuaram para as matas, levando consigo partes dos corpos, lembranças da carnificina. João, nu, coberto de sangue seco, acordou em sua cama como se tudo fosse um pesadelo. Mas o gosto metálico na boca e o arranhão profundo no peito lhe diziam a verdade. Do lado de fora, um jornal deixado no portão estampava a manchete: Massacre em Cuiabá. Corpos mutilados encontrados no Parque das Águas e no Centro Histórico. Autoridades em choque. João apenas sorriu. Seus olhos, agora vermelhos, ainda brilhavam com a luz da lua que desaparecia. A lenda do lobisomem de Cuiabá não era só real, era faminta. E a próxima lua cheia já se aproximava. O lobisomem de Santa Catarina, a maldição do Vale Sombrio. Era uma noite sufocante de verão no interior de Santa Catarina. A neblina se arrastava entre os morros como um véu de morte, e o vento assobiava por entre as araucárias, trazendo consigo um cheiro azedo de sangue antigo. No pequeno vilarejo de Vale Sombrio, escondido nas montanhas da serra, algo acordava, algo que nunca deveria ter voltado. Entre os moradores circulava uma história que poucos tinham coragem de contar. Diziam que, uma vez por geração, quando a lua cheia brilhava rubra, um mal antigo se erguia da floresta, o lobisomem do vale. Um ser deformado pela dor,
alimentado por ódio e sangue. Naquela noite, o jovem Mateus, filho de caçadores, começou a sentir a mudança. Seu corpo queimava, os ossos se estilhaçavam por dentro como vidro quebrado, e seus olhos se tornaram duas brasas famintas. A pele se dilacerou, as garras rasgaram o colchão. Os gritos de sua mãe foram os primeiros a ecoar pela vila. Minutos depois, o vilarejo mergulhava em silêncio e desespero. O lobisomem surgiu das sombras, com a boca ensanguentada e os olhos repletos de fúria. Sua pelagem negra se confundia com a escuridão, e seus urros eram como trovões que explodiam nos ouvidos dos vivos. Nenhuma casa era segura, nenhuma porta era forte o suficiente. A primeira vítima foi um velho pastor que vivia sozinho na encosta. Seu corpo foi encontrado esquartejado, com a cabeça pendurada em uma estaca feita de osso. Depois veio a escola abandonada, onde 4 adolescentes faziam desafios de coragem. Eles nunca saíram de lá. Foram devorados, um por um, enquanto as paredes da escola eram pintadas com sangue e vísceras. Os poucos sobreviventes da noite diziam que viram a criatura arrastar corpos pela estrada de terra, deixando um rastro vermelho que brilhava sob a luz da lua. Na mata fechada, outros lobisomens surgiram das entranhas da floresta, seres que por décadas dormiram entre as raízes e cavernas da serra. Eles dançavam ao redor de fogueiras de ossos humanos, uivando, banhando-se em sangue, celebrando o renascimento da matança. Enquanto o caos reinava no vale, Mateus, em algum canto do subconsciente, ainda chorava. Ele sabia que não havia mais volta. Ele era um monstro. Ao amanhecer, o vilarejo estava irreconhecível. Casas queimadas, corpos espalhados, trilhas de destruição cruzando plantações inteiras. A polícia estadual chegou, mas tudo o que encontrou foram pegadas gigantes e carcaças abertas como gado abatido. Não havia sobreviventes. No centro da vila, na antiga capela, alguém havia escrito com sangue na parede: "A lua voltará, e com ela, nós também." Hoje, Vale Sombrio é evitado por todos. O local é proibido, coberto por mato alto e silenciado pelo governo. Mas em noites específicas, moradores de cidades vizinhas dizem ouvir uivos horrendos vindos das montanhas. E dizem também que o vento ainda traz um sussurro. Ele está voltando. O lobisomem assassino da fazenda é o diabo. Dizem que há terras no México onde nem o diabo tem coragem de andar. Uma dessas é a Fazenda El Diablo, nos arredores de Durango, esquecida pelo tempo e marcada por sangue. Durante o dia, tudo parece normal. O som das cigarras, o calor escaldante e o cheiro forte de terra. Mas quando a lua cheia surge atrás dos montes, o inferno se abre sob os pés dos vivos. A fazenda, isolada e cercada por milhas de deserto, havia sido palco de tragédias por décadas. Animais degolados, desaparecimentos, corpos mutilados. As autoridades diziam ser ataques de coiotes ou cultos estranhos. Mas os antigos moradores sabiam a verdade. Um lobisomem andava por ali, uma criatura infernal, nascida de uma maldição indígena e alimentada por gerações de sangue. Naquela noite, Ramon, o novo capataz, riu das histórias contadas pelos trabalhadores. "Contos de bêbados", disse, cuspindo no chão. Mas ao cair da noite, quando os cavalos começaram a relinchar e os cachorros cavavam buracos para se esconder, ele sentiu a primeira pontada de medo. Pouco depois da meia-noite, a lua apareceu vermelha,
como carne crua, e os gritos começaram. A criatura surgiu do milharal coberta de sangue seco, com os olhos amarelos e dentes maiores que facões. Era um monstro coberto por cicatrizes, como se já tivesse enfrentado o próprio inferno. Ele andava ereto, com garras que podiam rasgar couro e músculos com um só golpe. O primeiro a morrer foi o vaqueiro Diego. O lobisomem o arrancou da cela, estraçalhou sua barriga e arrancou seus intestinos ainda pulsando, pendurando-os num gancho como se fosse carne de açougue. O sangue jorrou como chuva. Ramon correu para o celeiro, mas ali encontrou apenas mais horrores. 4 trabalhadores já estavam mortos, com os rostos arrancados e as paredes cobertas por símbolos feitos com sangue. Era um massacre ritualístico. O lobisomem não apenas matava, ele colecionava partes. Ao tentar fugir de carro, Ramon viu o monstro parado no portão da fazenda. Os faróis iluminaram o pesadelo. A criatura segurava a cabeça de uma mulher pelos cabelos e sorria. Um sorriso torto, animalesco e perverso. O carro nunca deu partida. Ao amanhecer, a polícia encontrou apenas a carcaça calcinada do veículo e nos campos, 20 corpos espalhados, muitos sem membros ou pele. Todos os animais haviam desaparecido. As trilhas do monstro iam em direção ao deserto e depois sumiam, como se ele tivesse evaporado. Na entrada da fazenda, alguém havia cravado uma estaca no chão com um pedaço de couro humano preso nela. Estava escrito: "Não é lenda, ele vive e ele vai voltar." Desde então, a fazenda El Diablo foi abandonada. Nenhum homem pisa mais ali e ninguém ousa mexer nos portões enferrujados. Mas em noites de lua cheia, ainda se ouvem uivos cortando o silêncio do deserto. Uivos de dor, fome e prazer sádico. E os que escutam nunca mais dormem em paz.